Bem-vinda! Tudo bem? Bem-vindo aí, pessoal que está entrando. Vamos tomando uma respiração profunda, dando uma centrada aí no momento. Observando as nossas partes de respirar. Oi, prof, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live bem bacana sobre a biomecânica da respiração, e a gente vai soltar um pouquinho aí as partes que estão relacionadas com a respiração. Mas no começo a gente vai ter uma conversinha. Então, primeiro eu quero agradecer aí quem está se conectando. Enquanto o pessoal vai entrando, eu quero falar um pouquinho desse projeto aí que a gente está fazendo, que é o Desafio 7 Dias de Respiração. Eu convidei o Rafael Leite e a Keila Vasconcelos, então o Rafael lá de Porto Alegre, a Keila lá de Minas Gerais, para fazer parte desse projeto, e está sendo muito legal. Todo dia a gente tem informação, conhecimento sobre respiração e também técnica. E hoje não vai ser tanto técnica de respiração, mas alguns exercícios para liberar as partes que estão envolvidas na respiração. Então, primeiro a gente vai ter uma conversinha, depois a gente vai para os exercícios, que eu acho que realmente é o foco hoje da live, os exercícios, mas eu acho que é interessante a gente conversar um pouco para entender mais como que funciona esse negócio mesmo, essa tal de respiração aí. E porque eu acho que eu sou muito curiosa. Eu acho que é importante a gente saber o porquê que a gente faz as coisas, né? Não somente fazer, mas entender o porquê que você está fazendo. Isso acho que é bem importante. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou a Renata, tá? Vou me apresentar aqui. Vejo que tem pessoas aí que eu não conheço, talvez. Eu sou instrutora de yoga, já fazem 5 anos. Sou também facilitadora de meditação. E eu amo respirar. É uma paixão minha, respiração, técnica de respiração. Foi por isso até que eu tive a ideia desse projeto. Acho que é isso que eu queria falar aí de introdução para vocês. Se vocês gostarem dessa live, se vocês gostarem das outras também, porque todas elas estão ficando salvas. Então, todo dia a gente tá fazendo, a gente vai até sábado, né? Ontem a Keila falou sobre técnicas para crise de pânico no canal dela, na página dela, que é o @meditayoga. Foi bem bacana. Amanhã ela vai fazer também uma live sobre uma respiração bem legal, que é chamada de respiração vitoriosa. O Rafael falou no domingo que ele começou, ele falou um pouquinho sobre alguns aspectos, a duração, a profundidade, o ritmo da respiração, ensinou um pranayama. Ele vai participar com a gente no sábado também. Então, todos os dias às 19 tem live. Então, não deixem de acompanhar, e se vocês gostarem, usem a hashtag Desafio 7 Dias da Respiração, postem uma foto de vocês, postem um print da tela aqui que vocês tiram enquanto a gente está falando, qualquer coisa que ajude a gente a levar esse projeto para mais pessoas. Ok? Então vamos lá. Pessoal, existem vários fatores que influenciam a respiração. Então, tem fatores psicológicos, tem fatores bioquímicos. Hoje o que a gente vai focar nessa live é na biomecânica, né? Vocês sabem aí o que é biomecânica? Alguém sabe me dizer? Interajam, fiquem bem à vontade para perguntar, fiquem bem à vontade para comentar. Bem-vinda, Solange. Já vi muita gente entrou aí, Yara, Marina, Fábio, Marília, Rosinilda, Simone, enfim, conforme eu vou dando umas boas-vindas aí gerais. Gratidão aí pela participação de vocês. Biomecânica, pessoal, seria a mecânica, então funcionamento, movimento. Bio vem de seres vivos, né? Então, dos seres vivos. Então, a gente está aí estudando, de uma forma simplificada, vamos dizer que estudando o movimento dos seres vivos, tá? Porque a respiração ela é um movimento, ela é isso, ela é uma mudança de forma. Toda vez que você inspira, que você expira, o teu corpo está mudando de forma. Eu postei esses tempos atrás um vídeo falando sobre como a respiração é sobre criar espaço. Que você cria o espaço e aí o ar é empurrado para dentro de você. Eu falei isso no vídeo. Eu quero explicar um pouco melhor para vocês como que acontece realmente esse movimento,
Como o ar, vocês devem lembrar lá de física, o ar geralmente passa de um lugar de maior pressão para de menor pressão. Então, para o ar entrar dentro da gente, a gente precisa diminuir aqui a nossa pressão. Lembram de física? O que acontece com a relação entre volume e pressão? A pressão diminui, o volume... Quero ver aí quem sabe responder. Vou tomar um gole do meu chá enquanto vocês pensam. A pressão diminui, o volume aumenta, ok? Então é isso que está acontecendo quando você inspira. O volume aqui da tua caixa torácica está aumentando, a pressão está diminuindo e aí o ar está passando, de um lugar de pressão atmosférica, né, de um lugar de maior pressão para de menor pressão. E é isso que acontece na tua inspiração. Bem-vinda, Meire! Na tua expiração, o contrário, ok? Então, pessoal, esse movimento que acontece, né? Essa capacidade de você criar espaço para acontecer essa respiração, ela está envolvida com a capacidade de você mover as partes envolvidas com a respiração. Então, quais que são elas? Eu quero que vocês respirem comigo, tá? Essa pergunta eu gostaria que vocês dessem um feedback aí, se vocês respirem, fechem os olhos por um momento, respirem e percebam quais partes que estão se movendo enquanto vocês respiram. Vamos lá. Tem algumas partes que são um tanto óbvias, né? Eu acho que todo mundo já pensa aí nos pulmões. Mas presta atenção com cuidado. Tem muitas partes envolvidas, muito mais do que às vezes a gente imagina. Vamos respirar e perceber o que está se movimentando. Então, é a caixa torácica, as costelas, as vértebras lá atrás que interagem com essas costelas, né? Os músculos intercostais, esses músculos entre as costelas aqui, mas também músculos do peito, isso, do abdômen, dos ombros, dos braços, da cabeça, do pescoço. Isso, as meninas estão mandando abdômen, caixa torácica, ombros, tudo isso tá certo e muito mais. É claro, o diafragma, né, que é muito importante. Não sei se tem alguém aqui que não conhece bem o diafragma, acho que a maioria das pessoas já conhece ele, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte do abdômen, do diafragma, na sexta-feira. Mas, enfim, o assoalho pélvico, a gente tem muitas coisas que estão envolvidas na respiração. Todas essas partes, elas podem estar atrapalhando ou ajudando a respiração. Então, qual que é o problema, pessoal? A gente não tem muita mobilidade em muitas dessas partes e isso atrapalha a respiração. Como eu falei, atrapalha esse espaço para a respiração acontecer. Por que vocês acham que a gente não tem muita mobilidade aí nessas partes? Por quê que falta mobilidade nessas partes da respiração? O que vocês acham? É porque nós usamos demais? Ou porque nós usamos de menos? A gente não se move o suficiente. Nós temos uma cultura extremamente sedentária. A respiração superficial e curta, às vezes, ela não é a causa, às vezes ela é a consequência até de você não se movimentar. Porque vamos pensar comigo, para que serve a respiração? Ela serve para distribuir oxigênio, certo? Se você não se movimenta muito, você precisa de muito mais oxigênio? Né? Então,
uma respiração superficial e curta pode ser não apenas a causa, mas a consequência de uma falta de movimento. O maior problema aí nesse sentido de biomecânica, né, que a gente tem, é que a gente usa muito pouco o nosso corpo. Então, mesmo quem... Não, mas eu me exercito todo dia. Eu faço 1 hora de exercício por dia. Eu pratico yoga todos os dias. Beleza, 1 hora no dia. E as outras 23 você faz o quê? Você senta numa cadeira, num sofá, você usa balcão, mesa, tudo está ao alcance dos teus braços, né? Se a gente estivesse na natureza, pessoal, a gente ia estar se movimentando muito mais. Você quer uma laranja na natureza? Você vai, se pendura numa árvore, você puxa, você usa a força dos teus braços, você vai lá e pega a laranja para você comer. Você quer uma laranja na vida moderna? Você liga pro sacolão ou você vai lá no teu aplicativo, aí a laranja chega, ela tá em cima da tua mesa, tá aqui, ó, você faz isso aqui. Tá tudo ao alcance da mão. Então vejam como o problema principal é a cultura sedentária. Por mais que você se exercite 1 hora no dia, e a pessoa que se exercita 1 hora no dia hoje em dia é fitness, a gente considera fitness, né? Mas vejam como falta movimento na nossa vida, porque por mais que você se exercite 1 hora por dia, isso ainda não chega perto do que você se movimentaria se você estivesse na natureza. E principalmente nessa região aqui que está envolvida com a respiração. Então, gente, não é uma questão de só postura, sabe? Tem uma frase bem legal da Celeste Pereira, que é uma professora de yoga e físio, que eu prezo muito, amo o trabalho dela. E ela fala assim, não existe postura ruim. Postura ruim é aquela que você passa a maior parte do tempo. Então, se você passa muito tempo sentado, essa postura é ruim. Qualquer coisa que você passa muito tempo é ruim para você. E vai atrapalhar, inclusive, a respiração nesse sentido da mobilidade. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Eu acho que faz sentido porque eu vi bastante coraçãozinho na hora que eu estava falando. Então, pensa um pouquinho comigo. O que a gente faz com os nossos braços na maior parte do dia? Eles estão para cima ou para baixo? Praticamente o dia todo para baixo, certo? Então, a gente não tem esse movimento, né, que a gente teria na natureza de agarrar, se puxar, usar os nossos braços realmente. Quando você move, quando você levanta o braço, mesmo quando você quer alcançar uma coisa lá em cima, você tem tão pouca mobilidade, por exemplo, nessa região, que você acaba compensando. Por exemplo, jogando as costelas para frente. Então você vai alcançar um negócio e você vai jogar a costela para frente, porque você não tem muita mobilidade aqui no ombro. Então você faz uma compensação. Esses movimentos de compensação a gente trabalha muito no yoga, corrigindo para a gente colocar aí a mobilidade e a força nos locais corretos, onde eles têm que estar. Para baixo eu não sei quando estou treinando. Isso aí, isso que a gente tá falando. Quando você treina, você já tá assim melhor do que quem não treina. Mas a gente tem que pensar que isso precisa ser muito mais frequente no dia a dia. E é por isso que os exercícios que eu vou passar para vocês hoje, vocês devem incluir na sua rotina, fazer várias vezes no dia, porque eles são bem simples, não é nada que você vai ter que, né, você não precisa se deslocar até a academia para fazer, são coisas bem simples que você pode fazer em casa para você colocar mais desse movimento que está faltando na nossa vida. Porque se a gente estivesse se movimentando na natureza, a nossa respiração ela ia ser naturalmente mais solta, porque a gente ia movimentar o nosso corpo o dia inteiro, a gente não ia se movimentar 1 hora por dia, a gente ia atrás de comida, né? Por muito tempo no nosso dia, a gente ia passar o dia inteiro ativo, ia carregar nossos filhos pra lá e pra cá, não ia ter carrinho, né? Quem tem filho aí, é totalmente diferente, não ia ter balcão tudo ao alcance da mão, móveis. Móveis é uma coisa que acaba com a mobilidade do nosso corpo. Ai, ai. É a cultura moderna aí influenciando até mesmo na nossa respiração. Então, para a gente deixar a respiração mais solta, mais natural, a gente tem que se mexer mais. A maioria dos exercícios que eu vou passar aqui hoje, eu aprendi com uma biomecanicista que se chama Kate Bowman, que é outra pessoa incrível, além da Celeste, e ela é uma pessoa maravilhosa. Eu vou deixar o site para vocês conhecerem o trabalho dela nos comentários. Até então, eu só achei conteúdo dela em inglês. Tem muita coisa legal, mas só em inglês.
Por isso mesmo que até eu queria passar um pouquinho do que ela traz também, porque em português eu não achei nada e eu acho super válido. Isso, Ina, já vou falar um pouquinho sobre isso. E também alguns outros, né, alguns outros exercícios de outros estudos aí que eu vim falando. Mas antes de eu falar um pouquinho dessa questão que a Ina, qualquer coisa você me fala no final, que eu vou voltar nesse teu comentário aí, que eu acho bem interessante a gente falar sobre uma questão. Mas eu vou passar já um primeiro exercício para vocês entenderem um pouquinho aí do que a gente está falando. O primeiro exercício, na verdade, é um exercício, mas é mais uma correção. Então, existem estudos que indicam que a posição da nossa cabeça pode influenciar na nossa respiração. Eu fiquei, nossa, assim, muito de cara quando eu vi isso, achei muito legal. Eles mediram em um estudo alguns fatores relacionados à respiração. A força de expiração, volume de inspiração, capacidade vital. E eles perceberam que todos esses fatores eram mais baixos quando a pessoa estava com a cabeça para frente. Uma posição que a gente costuma fazer muito aí no nosso dia a dia. Até por causa dos nossos smartphones enfim, a gente se acostumou a estar muito com a cabeça para frente. Então, essa correção de você trazer a cabeça para trás é uma coisa bem importante que ajuda na respiração. E, na verdade, também eu utilizo muito nas minhas aulas essa correção do queixo para trás para o fortalecimento dos flexores do pescoço, que é muito importante porque a maioria de nós tem os músculos flexores do pescoço bem fracos e aí a gente acaba até sobrecarregando o trapézio, coisas desse tipo. Então, tem um exercício que você pode fazer, que é o exercício mais sexy da yoga, que você joga o queixo lá na frente e faz um queixo duplo aqui para trás. E você faz esse movimento, você vai ver que você vai perceber a ativação, o fortalecimento desses músculos do pescoço. Você pode praticar isso algumas vezes no dia para fortalecer esses músculos. Tentem comigo lá, pessoal. Talvez alguns de vocês sintam um negócio muito diferente, porque a gente tem uma mania de andar com a cabeça com o queixo para frente, assim, que é incrível. Então, lembrem sempre de segurar. É claro que esse exercício é só para você fazer algumas vezes no dia, tá? Mas o importante é você lembrar de, durante o dia, toda vez que você perceber que a cabeça está lá na frente, você recolher. Justamente, para quem entrou depois que não viu o que eu falei, por causa desses estudos que mostram que vários fatores relacionados à respiração, né, eram menores, volume de inspiração, força de expiração, quando você estava com a cabeça para frente, né, quando os participantes do estudo estavam com a cabeça para frente. E também descobriram que dificultava a respiração pelo diafragma, essa cabeça para frente. Então, primeira correção, recolham a cabeça, ok? Feito, pessoal? Agora a gente vai relaxar o abdômen. Por quê? A gente precisa ter o abdômen relaxado e muitos de nós, levanta uma mãozinha aí ou dá um coraçãozinho, quem tem mania de contrair o abdômen. A gente foi ensinado até, né? Já tá ajeitando a cabeça. Isso aí, Poli, vamos ajeitar a cabeça muitas vezes no dia. Você vê que até na respiração influencia isso. Eu fiquei pasma quando eu descobri isso, porque eu já usava o exercício nas minhas aulas, né? Mas aí, quando eu descobri que tinha a ver com a respiração, eu adorei. Gente, abdômen. A gente tem uma mania de contrair o abdômen. Seja porque a gente tem vergonha das nossas barrigas, seja porque a gente foi ensinado que tinha que ser assim, mas a gente precisa aprender, a gente precisa se reeducar para relaxar o abdômen, principalmente na inspiração. Pensa só, se eu expliquei aquela questão no começo da capacidade do criar espaço para respiração. Quando tua caixa torácica expande, né, você inspira, ela pressiona a cavidade abdominal. Se você não deixa a barriga ir para frente, você ao invés de criar espaço, você está diminuindo o espaço, né? Eu contraio para ficar chapadinha. Ai, a gente faz isso, mas... Gente, agora eu tô me reeducando, porque assim, nada como você respirar bem para você se sentir bem. Então, assim, não vale, para mim, pelo menos, assim, cada um, é claro. Quer ficar contraída, pode ficar, mas eu acho que não vale o preço de uma respiração efetiva, né? Porque é tudo você respirar bem. Então, barrigas são lindas, principalmente aquelas que deixam você respirar. Não esqueçam disso. Vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês façam uma vez sentados, tá?
inspira, deixando a barriga ir para frente. Começa a perceber aí essa tendência a contrair. Exala, solta o ar, a barriga vai para dentro. Tem gente que ainda não conhece muito essa coisa de respiração, que faz essa respiração totalmente ao contrário. Mas vamos lá. Inspira, lembra que o ar está entrando, precisa de espaço. Deixa a barriga ir para frente. Exala, barriga volta. Agora vamos fazer em 4 apoios. Esse é um dos exercícios que vocês podem fazer algumas vezes no dia, que vocês vão conseguir perceber até a tendência que vocês têm de puxar a barriga. Então, vamos lá, quem tá comigo lá, não fiquem só parados assistindo, vamos fazer. Cara, esses exercícios, eles são muito legais se você experimentar. Que daí você realmente sente o que tá rolando, senão, tipo, ah, legal, mas, cara, quando você experimenta, você diz, nossa, é muito legal. Aquela mais louca, né, falando. Então, vamos lá. Inspira, deixa a barriga solta. Pode soltar a cabeça também. Quando você acha que você relaxou toda a barriga, começa a perceber se não está faltando um pouquinho, se você não está contraindo um pouquinho. Exala, ela volta lá para cima. Inspira, relaxa a barriga, deixa ela cair. A gravidade está ajudando aqui nessa posição. Exala, volta. Mais uma vez, vamos lá? Inspira, deixa a barriga solta. Começa a perceber se você tem essa tendência a estar puxando a barriga e tenta relaxar ela ao máximo. Sem força. Não é para forçar a barriga para fora. É só para relaxar. Não é uma força. É um relaxamento. Exala, ela volta um pouquinho. Última. Aí. É muito fácil confundir e fazer o contrário, né, Marília? Super fácil. Muitas vezes, e daí quando você começa a tomar consciência, você vê, nossa, e o que eu faço o dia inteiro, né? Então, esse é um dos exercícios que vocês podem colocar no seu dia a dia. Agora nós vamos alongar um pouquinho mais, aí vamos para a parte que a gente trabalha um pouquinho a mobilidade dessas outras partes, não tão óbvias aí, mas que estão envolvidas na respiração. Peguem uma cadeira, eu tô com a minha cadeira aqui, tá aparecendo aqui. Vou colocar meus braços na cadeira, é bem simples esse daqui, pessoal, e é bem gostoso. Você vai esticar os braços na cadeira e vai levando o quadril lá pra trás, tá? Eu vou deixar minha cadeira mais pra frente, que aqui o Instagram na vertical ele não me ajuda muito, mas vamos lá. Deixa os pés no lugar, aí quando você esticou os braços, deixa os pés no lugar fixo e vai levando só o quadril lá pra trás. Pra você esticar os braços, o peito em direção ao chão, ok? E aqui vamos respirar um pouquinho. Estão comigo? Depois eu vou perguntar como é que vocês se sentiram. Aposto que todo mundo tem uma cadeira, um balcão, qualquer coisa aí para vocês segurarem para fazer. Se já estiver bem intenso aqui, fica aqui mesmo, só respira normal aqui. Se você quiser colocar um pouco mais de movimento, tenta rodar os cotovelos lá em direção ao chão. Para colocar um pouco mais de movimento nos ombros. E continua levando o quadril para trás. Não deixa de levar o quadril para trás. Vamos ficar umas 3 respirações aqui. Relaxou. E aí, gente, como é que se sentiram nesse? Alguém sentiu que tava alguma coisinha aí mais travada? Foi bom? Foi desconfortável? Compartilhem comigo aí o que vocês estão sentindo. Antes de passar o próximo exercício, eu vou voltar um pouquinho ali no comentário da Ina, que ela tinha feito um comentário bem legal. Delícia, falou a Meire. Tinha falado que a gente fica sempre atrás de comida, né? E é bem isso, a gente inverteu, né? Gostoso de fazer, legal. A gente inverteu tudo. A gente se movimentava antes para buscar comida e hoje em dia a gente se movimenta em resposta à comida, porque a gente come tanto e
na posterior. Na verdade, eu esqueci de comentar que se você tiver se você tiver às vezes um pouco de falta de flexibilidade aqui atrás, nos isquiotibiais, pode deixar o joelho dobrado, tá? Porque se você quiser, você alonga a posterior também. Mas se você não quiser, você dobra o joelho para o movimento ficar só aqui em cima. Então fica essa opção aí. Então vejam, né? A gente inverteu isso. Hoje em dia a gente faz exercício, parece que meio que como punição por comer demais, porque o alimento é muito fácil, o acesso ao alimento é muito fácil. Hoje em dia a gente não precisa nem ir no restaurante, a gente faz isso aqui, né? Movimento dos dedos e a comida tá na nossa frente. Então, vejam como a gente precisa mudar um pouquinho essa cultura e se movimentar mais de uma forma mais natural, né? Escolher andar ao invés do carro, escolher sentar no chão ao invés da cadeira, enfim, várias coisas aí que a gente precisa repensar. Talvez eu faça uma live um pouquinho falando sobre esses movimentos do dia a dia um dia. Vamos lá pro próximo? Eu vou precisar que vocês encontrem um vão de porta. Eu vou mudar aqui um pouquinho. E o que nós vamos fazer abre a porta lá. Vocês vão alcançar lá em cima com a ponta dos dedos. E quando estiver alcançando lá em cima, eu quero que vocês pensem nas costelas inferiores e recolham elas para dentro. Não deixa ela, lembra aquela compensação que eu mostrei lá? Não deixa isso acontecer. Recolhe a costela inferior para dentro e mantém aqui. E respira. Se alguém não alcançar a porta, pode fazer um braço de cada vez aqui na lateral da porta, tá? Pode fazer esse mesmo movimento. Estamos aí? Se estão aí, fast food é isso aí. Muito bom. Mesmo cozinhar, Meire, você já pensou que você cozinha em cima de um fogão? E que se você estivesse na natureza, você ia cozinhar assim, no chão? Pensar diferente, dona Meire. Veja quanta coisa a gente pode pensar diferente. Vamos lá? Então, estamos lá em cima, recolhe as costelas inferiores, dá um passo para frente se você quiser intensificar. E segura aqui por 3 respirações. Não esquece, é importante as costelas inferiores recolhidas. Então, dedos lá em cima. 3 respirações aqui com um passo para frente. E aí troca, pode fazer o outro lado. Sempre mantenha as costelas inferiores recolhidas. Respira aqui. Vejam que fácil que é esse movimento, que você pode fazer toda vez que você passar num vão de uma porta. Passou no vão de uma porta, esticou a mão, costela inferior para dentro, segura um pouquinho. Passou em outra, faz de novo. Então é um movimento bem simples e que ajuda bastante nessa mobilidade aí que a gente precisa. Me contem também aí como que vocês se sentiram. O próximo a gente vai fazer sentadinho mesmo. E quem tiver uma faixa, pode pegar uma faixinha. Só metade, mas pode fazer assim, Solange, do ladinho assim, ó. Um braço de cada vez. Daí a mesma coisa, recolhe a costela pra dentro. Fica claro quando eu falo pra vocês recolherem a costela? É verdade. Pelo menos a comida é saudável. Isso já conta muito mesmo, com certeza. Já é metade do caminho. Mas eu digo porque nesse papo aí que a gente tá tendo sobre móveis, né? O quanto os móveis não tiram o movimento, né? Então, se a gente não tivesse fogão, balcão, a gente ia estar fazendo como? A gente ia estar lá embaixo, agachado, a gente ia estar se movimentando diferente. Então, é legal a gente pensar nisso daí para criar uma mobilidade mais natural para o nosso corpo, que seria natural dele. Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar um pouquinho. Ó, muito bom! Bracinhos e panturrilhas bem alongadas. Podem fazer toda vez que passarem por um vãozinho de porta ali. E também é legal, quem já tem mais trabalho aí de alongamento, às vezes quer trabalhar isso de uma forma mais intensa. Uma coisa que é legal é a barra, aqueles, como que se diz? Trepa-trepa, é um negócio legal. Só que daí você já precisa de força, né, pra fazer um trepa-trepa. Não sei se vocês já tentaram depois de grande, mas é difícil. É
bem difícil, mas é um negócio legal para trabalhar esses movimentos aí que a gente tá falando. De muita coisa que a gente não faz e que atrapalha na respiração, inclusive. Vocês sentem já a diferença quando vocês fazem esses alongamentos? Conseguem já sentir a diferença que dá na respiração? Vão me contando aí, ok? A gente vai agora trabalhar os músculos intercostais. Tem só mais 2 exercícios, tá? Esse aqui é bem bacana, bem legal. Vocês podem fazer sentadas. Eu quero que vocês peguem aqui as mãos, o dedão para trás. Ah, que legal, Meire, que você faz. Muito joia. A gente vai pegar mais ou menos na parte mais larga da nossa caixa torácica, ok? Encontrem a parte mais larga e façam uma pressão nela. Façam uma pressão mesmo, sintam a pressãozinha. E agora a gente vai trabalhar, inspirar, e você vai tentar separar, você vai sentir as suas mãos se afastar. Exala, as mãos se aproximam. Então você está trabalhando esses músculos aqui entre as costelas. O que vai? Não são os ombros que vão mexer. É a circunferência aqui da caixa torácica. Imagina a circunferência dela aumentando e diminuindo. É esse o trabalho. Então, você coloca aí as mãos na parte mais larga aí da caixa torácica, inspira, faz uma pressão legal, inspira, sente elas expandirem e exala, relaxa. Me contem aí quem que sente realmente não rola aí um aumento legal de circunferência, ou não sente, não mexe quase nada. Esse exercício é bem bacana para você dar uma sentida nessa parte. E eu vou dar a opção de vocês fazerem, quem tiver uma faixinha elástica, que eu coloquei no stories para quem tivesse pegar, dá para fazer esse exercício com a faixinha elástica, mas se não tiver, pode ser com a mão, tranquilo. Com a faixinha, você aperta ali na faixinha, a faixinha na tua caixa torácica, né? Também ali na mesma região. E aí você vai inspirar, vai sentir a circunferência aumentando. E a faixinha pode estar mais apertada ou mais solta, conforme você se sentir confortável. Então, olha lá, Solange, um exercício legal para você estar trabalhando. Para você trabalhar nessa mobilidade, para começar a mexer aí essa região. Beleza? Então, vamos lá. Pode ser com a mão, eu vi que teve gente que entrou aqui depois. Pode ser com a mão, pega na parte mais larga da caixa torácica e pressiona, inspira, as mãos se afastam. Vai fazendo com a faixinha, mas vai focando nesse movimento da circunferência da caixa torácica aumentando e diminuindo. Quando você exala, inspira, exala. Vamos fazer mais um? Isso aí. Gostaram, pessoal? Esse daí eu acho muito bacana também. Eu também preciso trabalhar ele, que eu achei ele bem interessante aí de ser trabalhado. O último, que eu acho um dos mais gostosos, a gente vai fazer deitadinho e vamos usar umas almofadas. Então, separem umas almofadas altas aí, legal. E a gente vai lá deitar. Eu vou colocar meu tapetinho. Nosso último exercício. Esse a gente sente, pelo menos eu sinto, cada corpo é um corpo, né, gente? Então, talvez, tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Se você estiver executando direitinho, às vezes você sente menos porque talvez você já tenha mobilidade, ou se talvez você não esteja sentindo por causa da execução. Então, é uma questão bastante de consciência de cada um. Um vídeo com esses exercícios? Posso fazer depois, sim, Meire. Faço sim. Mas vamos deixar um tempo essa live rolar aí, dar uma compartilhada na live, mas depois eu faço um vídeo com esses exercícios, sim. Beleza, pô. Vamos lá, gente. Então, a gente vai colocar aqui almofada, travesseiro, o que vocês tiverem. Eu acho que não tá dando pra ver muito legal. Acho que aí melhorou. Vocês vão apoiar a parte de cima das costas e a cabeça, beleza?
Aí a gente vai deixar as nossas pernas aqui, toda a parte posterior, colada no chão. Então as pernas ficam coladas no chão. Vamos levantar os braços lá pra cima. E aí eu acho que eu vou ter que me mexer um pouquinho para vocês enxergarem meus braços. Só para vocês verem o que tá rolando aqui. Mas vocês se mantêm lá com as pernas coladinhas no chão, tá? Então, braços lá pra cima, com as palmas pra cima primeiro. E o que você vai fazer? Vai focar em deixar as costelas em direção ao chão. Às vezes eu tenho que ajustar aqui para você ficar confortável. Pode ser bastante almofada aí. O quanto você precisa para você colar as pernas no chão e para você levantar as mãos e abaixar as costelas de uma maneira confortável. Abaixou aqui a costela, aí agora a gente vai mudar um pouquinho a posição das mãos, olha lá. A gente vai deixar o dedão apontando para o chão. Eu vou mostrar aqui do ladinho, mas pode ficar com ela lá em cima. E tá vendo que eu tô girando meu braço para fora? Eu vou tentar jogar o meu cotovelo lá pro teto, ok? Lá em cima, então, dedão voltado para o chão e o cotovelo lá para o teto. Mas faz essa abertura aqui, como se você girasse o braço para trás, tá? Porque você pode girar o braço assim ou assim. Tenta girar ele para trás. E aí, sempre pensando em derreter as costelas inferiores em direção ao chão, a gente vai... outra coisa, o dedão não precisa estar encostando no chão, tá? Se ele estiver só em direção ao chão, tudo bem. A gente vai abrir o braço, fazendo tipo um movimento daqueles anjinhos, sabe aqueles anjinhos na neve? Abrir e subir. Abre mais ou menos aqui até a linha do quadril e volta. Então, lembrando aqui, as pernas estão coladas no chão, as costelas inferiores eu estou levando também em direção ao chão, para dentro. Dedão no chão, cotovelo voltado lá para o teto. E eu vou fazer uns 10 movimentos desses, subindo e descendo, como se fosse, sabe quando a gente faz aquele... Quer dizer, a gente não faz, né? A gente vê nos filmes eles fazendo. Os anjinhos na neve, abrindo os braços e fechando. Fazendo aquela marquinha legal. Então vamos lá, vamos fazer mais uma vez. E aí, fechou. Me contem como que vocês sentiram. Aí, quem fez? Legal. É difícil, né? A gente que não está acostumada, que eu já comecei a fazer esses exercícios faz um tempo, aí a mobilidade aumenta um pouquinho. Mas vejam, vocês podem fazer eles várias vezes ao dia, não é nada muito complexo, muito complicado, a maioria você usa uma cadeira, você usa a porta, você pode, quando estiver deitado no chão, fazer aqueles outros. Então, algo bem simples, na hora de fazer não é tão fácil, né? Na hora de fazer você sente ali aquelas coisas, mas ele é tão bom para destravar. É tão, não sei como que vocês se sentiram, mas pra mim eu sinto que abre assim de uma maneira bem bacana. E aqueles detalhezinhos que a gente passa são bem importantes. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Então a princípio seria isso que eu queria passar para vocês hoje e lembrar vocês da importância do movimento. Não só esses exercícios que a gente fez hoje, a gente poderia chamar de exercícios corretivos. Eles seriam, né, de certa maneira, exercícios que corrigem essa falta de movimento aí que a gente falou, que a gente tem no dia a dia. Mas o principal é que vocês se movimentem mais. Não somente façam os exercícios corretivos, porque é necessário, por causa da maneira que a gente vive, a gente precisa disso, mas também se movimentem mais e de uma maneira mais variada. Porque assim, exercícios respiratórios são maravilhosos, essa semana é tudo sobre respiração, tem técnica de respiração todo dia e é show. Mas é diferente você fazer, por exemplo, você provocar uma hiperventilação sentado, fazendo um exercício respiratório, e você subir uma montanha carregando um peso nas costas. Que você vai ter uma hiperventilação, né? Por quê? Porque vai ser natural, você vai ter aí um aumento de demanda de oxigênio por causa do que você está fazendo com o seu corpo. E isso é muito importante. Então,
pensem, aproveitem as oportunidades que vocês têm para se movimentar, para que a vida não seja só exercício corretivo e técnica de respiração sentada, mas que você tenha também esse trabalho de realmente se movimentar, de fazer coisas que você faria se estivesse na natureza, porque aí você trabalha não só esses músculos aí que a gente comentou hoje, mas também assim os tecidos mais macios, o coração, os pulmões, tudo lá dentro também, porque realmente tá rolando um negócio que você tá precisando de oxigênio. Então é muito importante que além dos exercícios coletivos vocês se movimentem de maneira mais variada e mais no dia a dia. E acho que essa era a mensagem que eu queria passar na live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, falem, fiquem à vontade. Eu agradeço a participação. Era para durar menos, mas eu sabia que ia se estender um pouquinho esse assunto. Gratidão, Ina. Fiquem bem aí, pessoal. Eu vou deixar algumas... Gratidão, obrigada. Eu vou deixar algumas coisinhas ali escritas na legenda. Não deixem de acompanhar a live de amanhã, é lá no perfil da Keila, ok? E eu volto na sexta-feira para falar com vocês aí sobre técnicas para relaxar o abdômen. Quem percebeu aí que estava com o abdômen muito contraído, na sexta-feira vai ser bem interessante que a gente vai focar mais nessa parte mesmo, ok?